muito corrido. E mesmo Jesus tendo o ministério tão cheio e ocupado, mesmo sendo o homem mais famoso daquele tempo, mesmo sendo o homem mais ocupado e procurado pelas multidões, Jesus era alguém acessível. Oh, isso é muito lindo. Mesmo ele sendo tão ocupado, ele sempre foi acessível. Glória a Deus. Ele sempre tinha tempo para atender os que precisavam dele. E Jesus, irmãos, ele não só atendia, ele não só atraía as multidões por causa do que ele fazia, ele atraía as multidões por quem ele era. Ele é o Filho de Deus. A prova é tanta, irmãos, que era prazeroso estar perto de Jesus, que as crianças queriam estar perto dele. E você sabe que criança não fica perto de quem é carrancudo, não fica perto de pessoas chatas. Fica, irmãos? Fica não, fica logo com medo. É ou não é? Mas Jesus era tão amável, tão acessível, era tão gostoso de estar perto de Jesus, que até as crianças faziam fila para se aproximar dele. Era tanta criança que queria estar perto dele que os discípulos seguravam as criancinhas. Não venha não, que ele está ocupado. Aí Jesus dizia assim: ei, abre as portas aí, sai da frente, deixai vir a mim as criancinhas, deixa elas vir, porque dela é o reino do céu. Aleluia. E não só eram as crianças, irmãos, que queriam estar perto de Jesus, os líderes religiosos, até aqueles que faziam parte do grupo do contra, aqueles que eram contra Jesus, queriam estar perto dele. O próprio Nicodemos, que fazia parte do grupo dos fariseus, que era um grupo contra Jesus, ele não queria que ninguém visse ele perto de Jesus, mas a Bíblia diz que de noite ele foi ter com Jesus, porque ele viu, irmão, Jesus falando, ele viu Jesus pregando, ele viu Jesus ensinando, ele viu operando milagre, prodígio e maravilha, e ele disse: não pode, eu faço parte do grupo do contra, mas eu preciso chegar perto desse homem, é muito bom estar perto dele, eu vou lá, vai escurecer, e quando escurecer eu me aproximo. Oh, irmãos, e diz a Bíblia que Nicodemo chegou lá de noite e disse: vem cá, Rabi. Ô mestre, olha, eu tive te analisando, analisei as escrituras, analisei as profecias, analisei a Torá, analisei os profetas, analisei os salmos e cheguei a uma conclusão: que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Oh glória, levante a sua mão, porque Jesus sempre atrai as multidões. Além de Jesus atrair as crianças, os líderes religiosos, irmãos, Jesus, ele também, glória a Deus, atraiu os doutores da lei, como por exemplo Jairo. Jairo também fazia parte do grupo dos fariseus, mas Jesus sabe atrair o povo para perto dele. E como foi que Jairo veio até Jesus? A enfermidade entrou dentro da casa de Jairo. A filha dele de 12 anos ficou doente em cima de uma cama, moribunda à beira da morte. Jairo olhou para a filha dele e disse: só tem uma forma da minha filha receber a cura, é eu me aproximando do Galileu, é eu me aproximando do Rabi da Galileia, é eu me aproximando de Jesus. Aqueles que todos estão contra ele, eu vou lá. Mas Jairo, tu é líder de sinagoga, o que é que o teu partido vai dizer? Eu não estou nem aí para o partido. Hoje a barreira vai cair por terra e eu vou aos pés de Jesus. Ninguém vai te impedir de chegar aos pés de Jesus hoje aqui, não. Ninguém vai te impedir. Toda barreira cairá por terra e o mestre tritará aos pés dele. Oh, glória. Até o oficial do governo, irmão, ia lá. Glória a Jesus. O camarada era ímpio, gentil, do exército romano. Romano odiava judeu, mas se agraciaram de Jesus. O oficial foi lá se aproximar dele e pedir pelo seu Senhor, porque Jesus era alguém acessível. E os ricos se aproximavam de Jesus também. Os ricos eram atraídos por ele. O jovem rico se aproximou dele e chamou ele de
bom mestre. Aleluia. Mas Jesus não só era acessível aos da classe alta, Jesus também era acessível aos pobres. Os pobres também se aproximavam de Jesus, porque ele disse: vinde a mim. Era Jesus dizendo: a porta está aberta, eu sou acessível. Vinde a mim, todos, sem exceção, sem distinção. Aleluia, glória a Deus. Vinde a mim todos, branco, preto, amarelo, independente de classe social, classe baixa, classe média, classe alta. Aleluia, classe alta, independente. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. E Bartimeu foi um pobre. Detalhe, não era apenas um pobre, ele era um mendigo, irmãos. Estava pedindo esmolas. E ele ouviu falar de Jesus. Ele conheceu a fama de Jesus. Ele sabia o que Jesus poderia fazer por ele. Ele de alguma forma conheceu a fama de Jesus. Até porque Jesus está no final do seu ministério. Jesus está bem pertinho de findar o seu ministério. Ele está na sua última semana, nos seus últimos dias aqui na terra. E ele vai se direcionar a Jerusalém para ser crucificado em morte de cruz, na cruz do meio. Era a última vez que Jesus estava passando por aquele caminho. Era a última vez que Jesus estava passando por Jericó. Bartimeu não sabe, mas ele é alguém que aproveita as oportunidades. Bartimeu não sabe, mas é a última vez que Jesus vai passar por ali. Se ele perde essa oportunidade, nunca mais ele teria outra. E quando, irmãos, a multidão começa a se aproximar, irmãos, de Jericó, quando a multidão começa a seguir a Jesus, gritando, cantando, falando palavras de exaltação a Deus, Bartimeu escuta. Ele não enxerga, mas ele escuta. E ele pergunta para alguém que está ao seu lado, quem sabe, o que é que está acontecendo? Que alvoroço é esse? Que vozes são essas que eu escuto gritar, que eu escuto chamar o nome de um homem? Ah, Bartimeu, é Jesus que está vindo aí. Que Jesus? O lá da Galileia? É. Aquele que abre os olhos do cego? É ele mesmo, Bartimeu. Aquele que ressuscita os mortos? Sim, é ele mesmo, Bartimeu. É aquele que cura os leprosos? Sim, Bartimeu, é ele. Olha, ele está indo em direção a Jerusalém. A Páscoa está próxima e Jesus está indo para lá, irmãos. Para Jerusalém, irmãos, precisava passar por Jericó. A estrada de Jericó conduzia até Jerusalém, e de Jericó a Jerusalém era cerca de 24 quilômetros a pé. E nos mostra a palavra de Deus que este homem não perde a oportunidade, e ele começa a gritar. Mas não é um grito comum, não é um grito qualquer, é um clamor de uma alma que precisa de Jesus. E este homem grita, e o seu grito carrega uma verdade espiritual, o seu grito carrega uma verdade teológica, o seu grito carrega uma verdade do reino de Deus. Ele clama, mas não clama por qualquer um. Bartimeu estava acostumado a gritar pelos homens que passavam ali. Era normal ter multidões ali, era normal ter muita gente passando, até porque havia uma parte ali do governo romano que cobrava os tributos. Havia muita gente com dinheiro naquela região, havia uma coletoria ali, aleluia, glória a Deus. E ele estava acostumado a pedir ajuda dos homens para lhe dar uma esmola. Mas naquele dia foi diferente. A multidão ouviu a voz de Bartimeu, mas não foi pedindo dinheiro, não foi pedindo moedas, não foi pedindo alimento. Ele gritou por misericórdia ao homem chamado Jesus. Ele gritou aquele que somente ele poderia lhe salvar e resolver o seu problema. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, você sabe o que Bartimeu está dizendo? Bartimeu está exclamando o título messiânico de Jesus. Porque as profecias diziam que o Messias, em primeiro lugar, seria judeu, descendente de Abraão. Em segundo lugar, ele seria da tribo de Judá. E em terceiro lugar, ele seria da
casa de Davi. Quando ele diz assim, Jesus, filho de Davi, ele está dizendo, eu sei quem tu és. Tu és o descendente de Davi. Eu sei quem tu és. Tu és aquele que os profetas escreveram. Eu sei quem tu és o Messias aguardado por Israel. Eu sei quem tu és aquele que traz a cura em tuas asas. Eu sei quem tu és aquele que farás os coxos saltarem, os mudos falarem, os surdos ouvirem e os cegos enxergarem. Eu sei que tu és, Jesus. Detalhe, quando ele diz assim, tu és o filho de Davi, ele está dizendo, tu és o herdeiro do trono, porque a profecia diz que o reinado de Davi não terá fim. Herodes está no trono, mas o trono não é de Herodes. Roma está no governo, mas o governo não é de Roma. O governo a ti pertence. Tu és o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus. Eu sei quem tu és. Aleluia. E a primeira voz do caminho de Jericó é a voz que clama. Diga assim comigo, a voz que clama. Mas há também uma segunda voz que aparece no caminho de Jericó. É a voz que reclama. Porque olharam para Bartimeu, irmãos, e disseram assim, você é um mendigo, rapaz, com a capa sobre o colo, com algumas moedas sobre ele. Tu acha que Jesus vai parar para te escutar? Jesus é ocupado. Tem uma multidão ovacionando ele. Tu acha que ele vai parar para ti? Parar por ti? Mas irmãos, olhe para cá. No meio do caminho estava tendo uma discussão entre os discípulos. Quem é o maior do reino de Deus? Quem é o maior? É Pedro o maior? É João o maior? É Tiago o maior? Quem é o maior? Havia uma discussão nesse caminho. E Jesus aproveita que Bartimeu está gritando por ele para dar uma aula aos discípulos. Jesus queria mostrar para os discípulos que o maior é aquele que serve. Eu vou dizer de novo. O maior é aquele que tem compaixão e aquele que serve, aquele que ninguém quer servir. Aleluia. Levante a sua mão, porque Jesus veio ao mundo para servir, não para ser servido. Por isso Jesus chegou para ele e disse assim, o que é que você quer que eu lhe faça? Eu estou aqui para lhe servir. Eu parei para lhe servir. O que é que você está precisando de mim, Bartimeu? Eu estou muito ocupado, mas o maior do reino é quem serve. E eu parei para lhe servir. Ninguém queria parar para você, mas eu parei para lhe servir. A segunda voz é a voz que reclama. E o que é que a voz reclamava? A voz dizia assim, cala a boca, cego, que ele não vai te escutar. Cala a boca, olha para cá. Jesus vai silenciar os opositores. As vozes contrárias serão silenciadas por Jesus. Para a surpresa daqueles que reclamavam, Jesus parou. Para a surpresa daqueles que não acreditavam, Jesus parou. E a multidão parou com ele. E começou o cochicho. Por que ele parou? O que foi que fez ele parar? O grito, o clamor de um aflito, de um mendigo, de um pobre. No meio da multidão, Jesus não confundiu a voz de Bartimeu. Havia muitas vozes gritando, chamando por ele, mas havia um grito de um pobre, de um necessitado, de um desprezado.
que fez o dono do céu parar. Ele para. Ele para atender os aflitos. Ele para atender os fracos. Ele é o Deus dos fracos. Ele é Deus dos fracos. Ele é Deus daquele que ninguém dá nada. Ele para mostrar que mesmo ele sendo tão ocupado, ele era acessível. Ele dava atenção. Ele tinha amor. O amor de Jesus era serviçal. O amor dele fazia ele servir. Você pararia para um mendigo? Mas Jesus parou.